Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor, por esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Ari pela confiança de estarmos outra vez aqui, E confiar o púlpito do Senhor, que é santo. Aleluia, Jesus. Estou feliz, por estar aqui. Esse, irmãos, é o melhor lugar que nós poderíamos estar, É porque é a casa do Senhor, casa de pão, aonde nós encontramos paz, alegria para nossa alma, confiança, certeza de vitória. Aleluia. Eu convido vocês para abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus 11. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Hebreus 11. Peço que os irmãos abram suas Bíblias para nós meditarmos em alguns versículos da palavra do Senhor, que nos dá alguns exemplos de fé. Vamos ler do 1 ao 6. Amém? Todos encontraram? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus, irmãos. É por fé mesmo que o Senhor chega na nossa vida. Mas nós precisamos exercitar essa fé, porque a fé natural todos nós temos. É aquela fé que você diz assim, mas a minha fé é tão pequenininha. Mas você tem fé. A fé natural todo mundo tem. Mas você sabe qual é a fé que agrada ao Senhor? A fé sobrenatural. A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que extraímos do sobrenatural de Deus. E você pode dizer assim, irmã, e como é que a gente faz para a gente alcançar essa fé sobrenatural? Essa fé sobrenatural que recebemos do Senhor, tem dois caminhos para alcançarmos dele. É pela leitura da palavra e pela oração. Palavra e oração. Oração e palavra. É gerado na minha e na tua vida uma fé tão sobrenatural que faz a gente enxergar aquilo que nós não estamos vendo. Porque o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das que não se vê. Aleluia. Ninguém viu Jesus aqui, mas nós cremos nele pela fé. É pela fé que nós cremos que a trombeta vai soar e que nós vamos encontrar o noivo. Aleluia. É por fé, irmãos, que nós vamos alcançar aquilo que eu e você necessitamos. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque só há dois responsáveis pelas nossas vitórias. O primeiro é o Senhor e o segundo somos nós mesmos. Aleluia. Ninguém é responsável além de Deus e você mesmo por aquilo que você espera alcançar do Senhor. Aleluia. Mas a gente está vivendo momentos tão difíceis na terra, tempos difíceis, trabalhosos, como a Bíblia fala, que às vezes
fica até difícil crer. E às vezes as pessoas, irmãos, nós seres humanos com tantas limitações, a gente é mais tendenciosos a absorver o negativo do que o que Deus tem para nos dizer todos os dias. Às vezes a nossa alma fica tão perturbada com algumas notícias que chegam até nós, que alguém traz, alguém que não crê, que não está vivendo a fé que você foi chamado, e diz assim, e começa a se perturbar. E às vezes, irmãos, eu não sou diferente, sou limitado como qualquer outra pessoa. E às vezes, quando a minha alma está perturbada, eu digo, Jesus, eu vou abrir aqui, vou ler, eu vou ver o que é que tu tem para mim. Porque, irmãos, é necessário a gente crer naquele que o buscamos. Aleluia. E às vezes a vida, as pessoas, o inimigo da nossa alma, ele quer que eu e você seja motivado pelas circunstâncias. E o crente não pode ser motivado pelas circunstâncias da vida. É necessário que eu e você seja motivado pela fé. Porque a Bíblia diz que por ela os antigos alcançaram testemunhos. Quem crê aqui que Deus foi na vida de Daniel, Jeremias, de Jó e de todos os profetas e homens e mulheres de Deus que passou nessa palavra maravilhosa? Nós cremos, né? Pois a Bíblia vai dizer que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. E que é necessário que eu e você creia, porque há tempos difíceis. As promessas estão se cumprindo. A vinda de Jesus está se aproximando. E a palavra cada dia mais está se cumprindo em nossas vidas. E é necessário, irmãos, que a gente creia. É necessário que a gente busque. Nós não podemos se apegar ao negativo. Porque às vezes, irmãos, é tanta coisa que nos leva a desfalecer. A Bíblia vai dizer que Moisés mandaram 12 espias espiar a terra da promessa. E a Bíblia vai nos relatar que só 2 trouxeram um relatório positivo. E 10 trouxeram um relatório negativo. Ao ponto de desfalecer o coração do povo. Ao ponto de infamar a promessa de Deus. Ao ponto de dizer assim, olha, vamos matar esse Moisés. Ao ponto de alguém pensar assim, olha, daqui a pouco eles já tinham esquecido de tudo que o Senhor já tinha feito. Que promessa maravilhosa, irmãos. Abriu aquele mar, fez o povo passar. Sustentou 40 anos naquele deserto. Provendo o maná do céu, provendo carne. Provendo todas as necessidades deles. A Bíblia diz que nem a sandália acompanhava o crescimento deles. Que coisa linda, irmãos. Viver milagres de Deus todos os dias. Mas na hora da adversidade, na hora da mensagem negativa, quer voltar atrás. Quer largar a fé. Quer esquecer de tudo que Jesus já fez. Mas deixa eu lembrar uma coisa aqui. Nós não somos diferentes desse povo. Nós não somos, sabe por quê? Apesar que estamos vivendo o tempo da graça. Porque tem tantos na caminhada desfalecendo. Tantos na caminhada sendo motivados pelas circunstâncias e largando a fé. Esquecendo do que o Senhor já fez. Quando é dada a oportunidade, é falado, é agradecido testemunhos que agrada o coração de Deus. Quando o pastor falou assim, olha, eu creio que não fui eu naquele momento que lembrei de desviar o carro, mas foi o próprio Deus que colocou a mão. Oh, irmãos, que coisa linda é o reconhecimento do Senhor. Que coisa linda é a gente lembrar que amanheceu o dia e nós só estamos vivos por causa dele. Porque a mão dele nos alcançou. Louvado seja Deus. E nós temos tantas necessidades,
Temos tantas causas que apresentamos ao nosso Deus, mas o Senhor, Ele se agrada da fé. Quando está tudo errado na minha e na tua vida, que a gente diz assim, mas eu creio, Senhor. Quando chegam mensagens contrárias para mim e para você, e você diz assim, mas deixa eu ver o que é que Deus tem hoje aqui para mim. E abre a sua palavra, irmãos, e vai meditar. E vai preferir, vai decidir crer que aquele que te chamou e me chamou é fiel para nos sustentar em qualquer circunstância difícil. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E quem é pai e mãe aqui? Levante assim a sua mão. Quase todo mundo, né? Tem filhos aqui. Quando um filho, irmãos, quer alguma coisa, ele chega bem mansinho, né? Beijando a mãe, tratando bem, falando baixinho. E o meu, quando faz isso, eu digo logo assim, o que é que você quer? Porque eu vejo que ele está diferente. E com Deus, irmãos, não é diferente. Tem tantas pessoas que não têm alcançado mais a paz do Senhor porque está perdendo tempo em murmurar, em reclamar, porque não aconteceu ainda. Deixa eu te dizer uma coisa. Só há um caminho que a Bíblia nos ensina para alcançarmos a misericórdia do Senhor. É obedecer, é a fé para crer e a humilhação para que Ele venha se compadecer. Louvado seja Deus. E quando a gente se humilha e diz, olha Senhor, eu não mereço nada, Pai, mas sou dependente de Ti. E começa a reconhecer que o Senhor não nos deve nada, mas Ele é tudo em nossa vida. E que a misericórdia dele é tão grande que não há nada impossível que Ele não possa mover por mim, por você. Aí o Senhor, Ele age. Aí o Senhor, Ele vai trabalhando. Aleluia. Sabe por quê? Porque o interesse de Deus é acrescentar a minha e a tua fé, para que a gente vá adiante no caminho que Ele nos chamou. A Bíblia vai falar de uma tempestade que todos nós conhecemos. Mateus 8, 23. Diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que levantou uma grande tempestade. E os discípulos, e Jesus estava dormindo na hora da tempestade. E os discípulos se apavoraram e disseram assim, mestre, não te importa que nós perecemos? E o Senhor olhou para aqueles homens, antes de repreender o vento, irmãos. O Senhor repreendeu os seus discípulos e disse, homens de pouca fé, homens de pequena fé. Aleluia. E quando o Senhor repreendeu os ventos e o mar, a Bíblia diz que houve uma grande bonança, ao ponto deles olharem um para o outro e dizer assim, mas que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E eles se maravilharam daquilo e começaram a se perguntar, que homem é este? Olha, irmãos, quando eu pergunto quem é esta irmã, é porque certamente eu não conheço. Mas eles andavam com Jesus todos os dias. Eles viam o Senhor operando milagres, curando, ressuscitando, expulsando demônios. E nós cremos por fé. Nós cremos na graça de Jesus Cristo. Mas às vezes também quando as tempestades se levantam na nossa vida, a fé, ela está bem pequenininha. A fé está desagradando a Deus. E Ele quer que a gente busque aquela fé sobrenatural. Porque às vezes nós ficamos motivados pelas circunstâncias ao ponto de nem saber como proceder no caminho. Parece até que a gente nem conhece Jesus. E o Senhor o tempo todo conosco. Aleluia. O seu Santo Espírito que habita na minha e na tua vida, toda hora nos direcionando. Aleluia. Mas os olhos espirituais parece que está fechado. Porque é necessário descer, é necessário orar, é necessário pagar preço, é necessário meditar na palavra do Senhor.
para que toda a negatividade à sua volta ela desaparecer e ficar o positivo de Deus. E ficar as promessas de Deus na nossa mente e descer ao coração. Aleluia. E a Bíblia nos dá um exemplo também de um centurião romano. A Bíblia diz que Jesus entra em Cafarnaum e aquele homem vem ao seu encontro e diz: olha, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e atormentado. Aí o Senhor disse assim: olha, eu irei e lhe darei saúde. Ele disse: não, Senhor, basta uma palavra que o Senhor liberar aí e o meu criado ficará sarado. Uma palavra. Interessante, irmãos, que era um centurião romano. Este homem não acompanhava Jesus, mas ele creu que o Senhor poderia fazer todas as coisas, que o Senhor era o Salvador. E quando aquele homem diz assim: não, eu não sou digno que tu vá até a minha casa, não, basta liberar uma palavra que eu vou estar de posse de vitória. Porque eu também sou homem sob autoridade. Eu digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a outro faça isso e ele faz. É reconhecendo a autoridade de Cristo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Veja a diferença. Os discípulos se maravilharam com Jesus, porque é comum todo mundo se maravilhar com os feitos do Senhor. Os discípulos se maravilharam ao ponto de perguntar: quem é este? Mas agora este homem extraiu uma fé tão sobrenatural que Jesus se maravilhou da sua fé. E disse assim: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Só que essa fé, irmãos, o Senhor desejava que fosse extraída dos seus discípulos. O Senhor desejava, quando foi com eles, que aquele vento, aquele mar se levantou. O Senhor, Ele desejava que os discípulos chegassem e dissessem assim: olha, nós não vamos perecer, tenha calma, porque o Mestre está aqui conosco. Olha, o dono da vida está aqui. Aquele que nós vimos operar milagres está do nosso lado. O Senhor esperava ouvir isso dos seus discípulos. Mas o Senhor ouviu de um centurião romano. Aleluia. E é essa fé, irmãos, é essa fé que agrada ao Senhor. É essa fé que move a mão do Senhor a favor da minha e da tua vida. Porque ele disse assim: olha, o homem prudente, eu vou comparar aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe qual é esse homem? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não é aqueles que ouvem aqui, que o pastor fala, o irmão vem e fala, alguém vem e ministra, e quando chega ali fora, o inimigo arrebata da sua mente, não. Ele disse: é aquele que guarda as minhas palavras e as pratica. Eu vou comparar ele ao homem prudente. Agora o insensato, sabe por que o prudente? Ele vai dizer assim: olha, porque vai vir os rios, os vendavais, os ventos fortes, vai bater sobre a casa, mas a casa vai ficar de pé, porque esta casa está firmada sobre a rocha. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, irmãos, louvado é o nome santo do Senhor. Aí ele disse: olha, agora o insensato é aqueles que ouvem a minha palavra e não guardam. Aí a casa dele é edificada sobre a areia. Vai vir os vendavais, os ventos fortes, vai bater na casa e grande vai ser a queda dessa casa. Sabe por quê? Porque ela não está firmada na rocha. Ela não está firmada na palavra. Ela está só ouvindo e não está absorvendo. Louvado seja Deus. O evangelho do Senhor, irmãos, é muito objetivo. A palavra de Deus é prática. Aleluia.
A palavra do Senhor não é oba-oba, nem chavões, não. Porque alguém pode chegar aqui e dizer assim: olha, receba a sua vitória. Não, irmãos, há uma instrução para mim e você. Há uma instrução. Alguém pode chegar aqui e dizer assim: olha, irmãos, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E é mesmo, quando a gente bota o que ouvimos aqui em prática. Quando o Senhor ele disse isso, o profeta Ageu, houve todo um contexto. Quando o Senhor disse ao profeta Ageu que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira, houve todo um contexto. O Senhor lhe disse assim: olha, diz ao meu povo que eu não estou me agradando dele. Diz ao meu povo que eles estão deixando de estar na minha casa, se congregando, se preocupando com o templo que está em ruínas. E estão correndo atrás dos seus próprios deleites. Diz ao meu povo que suba monte, que traga madeira, que edifique a minha casa. Eu quero todos juntos, unidos, que se congreguem para que a minha presença seja real na vida deles. Para que a minha presença seja nítida. Para que a minha glória seja maior do que outrora, quando eu me fiz presente na vida deles. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse é o evangelho, irmãos, de Jesus Cristo. É quando nós somos instruídos pela sua palavra, que as colocamos em práticas. Mas muitas vezes alguém quer ouvir emocionalismo. Algo que preencha o nosso ego e você sai aleatoriamente achando que Deus vai fazer aquele milagre, aquele outro de todo jeito. E não é assim. Não é assim. Existe uma posição. Existe uma posição diante do Senhor. Mateus 8 vai falar sobre um leproso. Foi o milagre mais instantâneo que eu ouvi na Bíblia Sagrada. Falar sobre um leproso. A Bíblia diz que Jesus agora desce do monte. E aquele leproso vai ao encontro do Senhor, cheio de lepra, desenganado, se joga, adora nos pés do Senhor. E quando se levanta diz assim: Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Aí o Senhor ele diz assim: quero ser limpo. Foi só isso, irmãos, que Jesus falou. Jesus só falou isso para o milagre acontecer. Agora sabe por quê? Porque o homem estava pronto. Porque o homem estava adorando em espírito e em verdade. Porque o homem estava adorando o leproso, desenganado, sem se lamentar e murmurar diante do Senhor. Porque muitas vezes a gente espera o nosso coração se alegrar ou agradecer ao Senhor quando recebemos alguma coisa. Quando é dada a oportunidade, às vezes alguém diz: não, eu não vou porque eu não tenho nada para agradecer. Desde o seu nascimento até hoje, se fosse lhe dado essa tribuna, você não tinha como conter o tempo para você agradecer ao Senhor. E às vezes a gente esquece. A gente esquece do que o Senhor já fez na nossa vida. E aquele leproso, a Bíblia vai dizer que ele estava preparado. Vai nos mostrar uma preparação daquele homem. Porque ele se jogou, ele adorou, irmãos, desenganado. Ele não foi dizer: olha, Senhor, como está o meu estado. Olha, Senhor, faz alguma coisa. Ele não foi se desesperar, não, irmãos. Ele adorou, independente da situação. A Bíblia diz que o Senhor está a procurar. Os olhos do Senhor estão procurando na terra os verdadeiros adoradores. A gente quer receber do Senhor para poder vir aqui agradecer. Não, o Senhor, Ele quer que você o adore. Sua vida pode não estar lá, essas coisas todas. Você tem muitas necessidades apresentadas diante do Senhor, mas Ele quer que você adore.
Ele quer extrair de mim e de você a verdadeira gratidão. Tá bem, adore. Não tá bem, adore. Tá com saúde, adore. Não está, adore também. Aleluia. É difícil, irmãos, extrair forças das fraquezas. Mas o Senhor, Ele quer. No mundo espiritual é assim. Na vida espiritual, o Senhor, Ele quer que a gente entregue, aleluia, para poder receber dEle. Nós esperamos receber dEle para depois agradecer. O Senhor, Ele quer fazer diferente. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim, olha, 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí a gente não quer ter paciência, a gente quer o milagre, a gente quer a vitória, a gente quer para ontem, a gente não quer nem esperar. Aí ele vai dizer, porque necessitais de paciência. Você sabe o que quer dizer isso? Posição, paciência, aquietai-vos, um coração contrito, um coração confiante, uma fé firmada, uma pessoa cheia de perseverança, ela está preparada para receber do Senhor. Aí a gente quer a vitória, quer o milagre, quer o acontecimento. Aí o Senhor diz, não, meu filho, primeiro eu vou te deixar no ponto que você precisa estar para receber. Primeiro eu vou te rechear de paciência, sabe para quê? Para a gente respeitar o tempo de Deus, se posicionar diante do Senhor para alcançar o que desejamos. Ele diz, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus possais alcançar a promessa. Com o Senhor não é antes, não, é só depois. Com o Senhor é adoração, é agradecimento, é fé, confiança, aleluia. E quando a gente está de posse de tudo isso, o Senhor diz, agora o meu filho está preparado para receber. Agora a minha filha está preparada para receber. Aleluia. E a glória da segunda casa, ela se manifesta muito depois do que outrora. Aleluia. Porque as lutas, irmãos, as provações da vida são para nos amadurecer. Deus não quer crente verde, não. Deus, Ele conta com crente maduro. Sabe por quê? Porque o crente verde, ele vai dizer assim, ah, Senhor, faz esse milagre lá em casa. Faz isso aqui para mim, Senhor. Porque eu, Jesus, eu vou começar a ir para o matutino. Ah, Senhor, abre essa porta de emprego, porque eu vou falar com o pastor para entrar na comissão de visita. Irmãos, que oração sem maturidade, sem experiência na palavra do Senhor, sem a instrução de Deus na nossa vida. Ele não quer isso de mim e de você, não. Ele diz assim, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É por fé. Você precisa fazer para o Senhor. Você precisa ser disponível por fé. Você precisa, sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa de muitas coisas nessa vida. Todo mundo quer ter uma vida bem sucedida, todo mundo quer ter emprego, ninguém quer passar prova, todo mundo quer ter saúde. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está na terra, porque nós somos peregrinos. O melhor de Deus está com Ele na glória. E quem aqui quer ver o Senhor face a face, levante assim a sua mão. Aleluia, irmãos, é muito mais importante do que qualquer coisa que nós sonhamos aqui na terra. É por isso que Deus não tem interesse
que eu e você, do Senhor, Ele tem interesse que eu e você sejam maduros na palavra. Sabe por quê? Ele quer um coração disponível. Ele quer ver você dizendo assim: Pai, eu vou para o matutino te agradecer, te adorar em espírito e em verdade, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer na minha vida. Porque eu preciso ter uma vida enraizada na palavra, na oração, para quando a adversidade bater na minha porta, os ventos não balançar, nem vai balançar a sua casa, irmão. Porque a sua casa vai estar edificada. A sua casa vai estar edificada na rocha. Porque você está praticando o que você está ouvindo. A instrução de Deus. Deus, Ele tem prazer naquele servo que diga assim: Senhor, eu vou me integrar na comissão de visita. Eu preciso visitar os doentes. Eu preciso fazer alguma coisa na tua casa. Eu preciso ir na consagração, orar por aqueles irmãos que não têm condições de chegar até lá. Eu preciso, Senhor, estar de joelho pela minha família. Eu preciso estar de joelho pelo meu vizinho. Eu preciso, Senhor, estar orando no meu trabalho, ó, porque ninguém é crente. Olha quanto levante, Senhor, mas eu não vou lutar contra eles, porque a palavra me instrui que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sabe por que tem muito crente perdendo a batalha, irmãos? Sem a instrução da palavra. Tem lutado dentro da sua própria casa contra seus familiares. Tem lutado no seu trabalho contra o colega que o inimigo tem usado. Ele tem esquecido que o apóstolo Paulo diz que nossa guerra é contra as potestades no ar. É contra o inferno. É contra o inimigo da nossa alma, que usa quem está dentro de casa, usa quem está fora, usa quem está no trabalho. E é necessário que eu e você entenda, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos alistou no seu exército como soldado. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, Ele quer que a gente vença por fé. O escritor dos Hebreus, ele vai dizer assim: olha, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico me lembrando, irmão, sabe de quê? Daquela mulher, aquela mulher viúva, que o profeta estava lá no ribeiro e o Senhor disse assim: olha, levanta-te, que eu já enviei, eu já preparei uma mulher para te sustentar. Uma viúva para te sustentar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Elias chega lá, encontra aquela mulher catando uns cavaquinhos. E ele vai dizer assim: olha, traz uma água aí para mim, mulher. E ela vai buscar. Quando ela vai buscar a água, ele diz assim: olha, traz também um bolo na tua mão. E aquela mulher vai dizer: ah, meu Senhor, vive o Senhor. A tua serva não tem, senão só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Aleluia. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o Senhor não chegou usando o profeta dizendo assim: olha, mulher, todos os teus problemas acabaram. Os teus problemas acabaram, essa prova acabou hoje na tua vida. Aí sabe o que eu entendo com isso? É que Deus, Ele prova a nossa fé até a última instância. Quando Ele diz assim: faz primeiro para mim, que aquela mulher vai contar a situação, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado é o nome santo do Senhor, que é provedor na minha e na tua vida. Aquela mulher, ela poderia ter perdido a bênção. Ela poderia ter dito assim: não, eu vou fazer para o meu filho, eu só tenho um pouquinho. Eu vou fazer para o meu filho. Mas não, irmãos. Ela foi fazer primeiro para o profeta de Deus. Porque logo após ele disse assim: olha, mulher, assim diz o Senhor, que a farinha da panela não vai faltar e nem o azeite se acabará. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi provada à última instância.
mas ela foi aprovada pelo Senhor. Aleluia. Então o Senhor, Ele quer que a gente viva a fé. A fé, irmãos, é a fé que precisamos motivar. É essa fé que precisa ser sobrenatural. Sabe por quê? Porque se a gente caminhar só com a fé natural, a gente não vai enxergar os livramentos do Senhor. A gente não vai enxergar o Senhor como nosso amigo fiel, como nosso Pai amoroso, como nosso Salvador. Sabe por quê? Porque tem pessoas achando que o Senhor só está com você quando está tudo bem na sua vida. Está tudo bem, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando saúde, a porta está fechada. Não, cadê Deus? Cadê o Senhor? E cadê as orações? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Senhor está no seu trono de glória. Aleluia. O Senhor está no seu trono de glória, olhando para mim e para você. Aleluia. O Senhor está no seu trono, contemplando a minha e a tua fé, e esperando que eu e você seja aprovado por Ele. Esperando que eu e você tenha olhos espirituais e uma fé sobrenatural, que está faltando tudo, e a gente diz assim: mas o Senhor vai chegar. Mas pelos olhos da fé eu creio que a minha oração vai ser respondida. Ela não foi ainda, mas ela vai ser respondida. Eu vou perseverar. Eu vou continuar orando. Aleluia. Aleluia. E não dizendo assim: ah, Senhor, faz isso que eu vou fazer isso para ti. Não, irmãos, não funciona. Porque Elias diz assim: olha, faz primeiro para mim. Era um teste de Deus. O Senhor convida você para fazer primeiro para Ele. Caminhe, ore, interceda, persevere, clame, busque, confie, acredite e se determine. Eu não posso chegar aqui e dizer assim: olha, irmã, determine a sua vitória. Ora, se eu e você pode determinar a vitória, nós somos apenas pó, como a Bíblia diz. Mas eu e você pode se determinar em crer que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que Daniel determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, para obedecer ao Deus que ele servia. A Bíblia vai falar lá em Jó 22, 28, ele vai dizer assim: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará no teu caminho. Aleluia. A luz brilha, irmãos, no nosso caminho. Quando a gente se determina e somos constantes na determinação. Por isso que é necessário a gente se determinar em obedecer e crer que o Senhor, Ele faz. Que o Senhor é poderoso. Que aquilo que eu e você acha tão impossível acontecer, já está preparado com o Senhor no céu. Nós precisamos orar diferente nesses últimos tempos. São tempos difíceis. Aonde a gente vê a igreja, a própria igreja, muitos irmãos vivendo assim um declínio espiritual, dando mais ênfase às fraquezas do que às promessas de Deus. Então é necessário a gente se determinar em crer. Começar a enxergar as nossas vitórias pelos olhos da fé. Começar a dizer ao Senhor que nós não merecemos nada, mas que Ele é o nosso tudo. Que Ele é o nosso provedor. Precisamos extrair forças das fraquezas para agradar o nosso Mestre na fé. E para que a gente possa receber do Senhor resposta, irmãos. Para que a igreja do Senhor, Ele volte àqueles tempos. Eu fui crente desde criança. E muitos trabalhos eu fui na casa do Senhor que não se dava tempo. Às vezes não tem nem esses 40 minutos de palavra, ou 50, ou 30, porque não dava tempo
de tanto agradecimento nos círculos de orações. Mas o Senhor mudou? Não, Ele continua o mesmo. Os tempos mudaram e estão difíceis. Mas o Senhor, Ele é o mesmo. E para o Senhor trazer o avivamento dEle, aleluia, no tempo da graça, é necessário que eu e você entenda que tem que começar de nós. Que a gente precisa se voltar às promessas do Senhor, para a gente ver o que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que nessa tarde o Senhor venha nos encher com a fé sobrenatural. Amém. Glória a Deus, que coisa linda, né? Oh, glória. Eu acho lindo quando se fala sobre a fé. Obrigada, irmãzinha. Obrigada por tudo. E agora eu vou entregar o pastor para ele